Olá pessoal, tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, meus guerreiros. Daremos hoje continuidade, tá, pessoal, aos nossos blocos aí de direito penal. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante e arrisco falar, um dos mais importantes para a disciplina de direito penal, tudo bem? Que é a teoria do crime, a teoria analítica do crime. E eu quero que você leve esse nome para a sua vida de concurseiro, tá? Por quê? Porque para a doutrina majoritária, o crime era dividido em três substratos. Tá? Igual um tripé. Você tirou uma perna, ele cai. É exatamente o que acontece com o crime. O fato ele tem que ser típico, ele tem que ser ilícito ou antijurídico, ele tem que ser culpável. Eu trouxe no próximo slide aqui uma imagem que descreve bem isso. Né? Eu trouxe aí uma construção, que é o crime, e o crime ele é formado, sim, por fato típico, antijurídico e culpável. Você tirou um desses pilares, um desses substratos, o crime deixa de existir, gente. É basicamente isso. Tá? Então, quando você está em um processo penal, a defesa ela basicamente vai tentar discutir a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Por quê? Porque excluir um desses substratos exclui o crime, o réu é aí absolvido nas demais formas que eu não vou entrar no tema agora, tudo bem? Então, remover um desses substratos, a estrutura cai, o crime deixa de existir, tá bom? Então, vamos iniciar pelo primeiro substrato, que é o fato típico. A tipicidade, para a doutrina majoritária, eu vou falar aqui dos dois principais tipos de tipicidade, que é a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal, basicamente, é a conduta, o fato, ele se amolda exatamente com o que está escrito no Código Penal, na legislação penal. Tudo bem? Então, eu quero que você pense como uma forminha. Você tira o bolo da forma. Você vai pegar o fato e vai colocar na forma do direito. Se encaixar a tipicidade formal. Tudo bem? Já a tipicidade material, aí nós retomamos, gente, um pouco daquela questão dos princípios, por isso que eu falei para vocês que é tão importante. O princípio da lesividade e o princípio da insignificância. Então, não basta só existir um fato típico formalmente, ele tem que ser um fato típico formal e gerar lesão a bem jurídico, tá? Então, não adianta você ter uma conduta que em tese é criminosa, mas ela não gera lesão jurídica. Então, não existe tipicidade material. Se não existe tipicidade material, não existe crime. Por quê? Porque exclui o substrato do fato típico. É o que acontece, meus amigos, com o princípio da insignificância. Ele exclui o quê? A tipicidade material. Por quê? Porque um fato insignificante é um fato que não gera lesão, é insignificante para a sociedade, não deve ser penalizado. Então, não existe tipicidade material. Isso que é muito em prova, tá, gente? O que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, tá? Então, o fato típico ele é dividido em três pressupostos: conduta, conduta voluntária, o resultado, que pode ser um resultado naturalístico ou normativo, tá? O nexo causal, claro, né? Entre o fato e o resultado tem que existir um nexo, tá? O nexo entre o que a pessoa fez e o resultado. E a tipicidade que eu já falei, a tipicidade formal e a tipicidade material. Eu deixo aqui para vocês uma leitura importante, que é o conceito de tipicidade conglobante. Isso para concurso de um grau mais elevado. O conceito é criado por Raul Zaffaroni. Leiam sobre isso. Para ele, a tipicidade, além de formal e material, ela tem que ser conglobante, ou seja, o fato ele tem que ser típico formalmente e materialmente, ele tem que violar a norma, o ordenamento jurídico como um todo. Então, essa é a tipicidade conglobante, tá? Congloba tudo, tá? Segundo substrato, a ilicitude. Para que exista o crime, não podemos ter aquelas excludentes de ilicitude, que é o quê, professor? Legítima defesa, estado de necessidade, extinto por mérito do dever legal e outras excludentes de ilicitude supralegais, tá? Que nós vamos tratar a posteriori. E o terceiro substrato muito importante é a culpabilidade, gente, que é o juízo de reprovação
que o autor vai sofrer, que é o quê? A imputabilidade, o que quer dizer, professor, se aquela pessoa tinha discernimento de praticar aquele fato. Será que ela é imputável? Tá? No Brasil, são imputáveis os maiores de 18 anos. E os menores de 18, professor? Menores de 18 vão responder pela legislação especial, pelo ECA, não responde por crime, responde por ato infracional. Tá? Professor, e o inimputável que pratica um crime, professor? Como é que funciona? Aí, analisando o caso, ele vai responder processualmente da mesma forma. Todavia, ao fim do processo, ele vai ser absorvido de forma imprópria e vai ser aplicado para ele, com base no critério do artigo 96 do Código Penal, que é a periculosidade, ou tratamento ambulatorial, ou a internação. Mas isso é um ponto que a gente vai discutir mais à frente. Outro pressuposto da culpabilidade é a potencial consciência da ilicitude, a pessoa ter consciência de que aquilo é ilícito, e a exigibilidade de conduta diversa. Tudo bem? Então, esses três pilares são essenciais, meus amigos, para que o crime exista. Excluiu um deles, excluiu o crime. Todo o prédio desmorona. É assim que funciona. Tudo bem? Lembrem disso. Então, fato típico: conduta, resultado, nexo e tipicidade. Eu até trouxe para vocês alguns exemplos interessantes que, por exemplo, o sonambulismo, você praticar um fato em momento de sonambulismo, você não tem uma conduta voluntária. Eu não sei o que eu estou fazendo. Se eu não sei o que eu estou fazendo, não há conduta. Se não há conduta, não há fato típico. Entende como são importantes esses pressupostos? Movimentos reflexos, estado de inconsciência. Nós vamos estudar lá um pouco na frente, quando a gente tratar de imputabilidade de forma mais aprofundada, que algumas pessoas não têm discernimento total quanto ao que está praticando. Se ela não tem discernimento total, vai ser isento de pena, tá? Então, nós vamos discutir isso a posteriori, mas percebam que se não há conduta, não há crime, não há fato típico, não há fato típico, não há crime. Uma coisa depende da outra, tudo bem? Já falei para vocês sobre imputabilidade. Dentro da conduta, nós vamos discutir dois pontos de grande relevância, que é o dolo e a culpa. O dolo é o quê, professor? O dolo é querer o resultado, é aquela famosa, eu tenho a intenção de matar. Se eu quero o resultado, eu tenho a intenção de praticar o fato, eu estou agindo com dolo. E muito se discute aí na doutrina o dolo eventual, e alguns têm muita dúvida quanto a isso. No dolo eventual, você não quer praticar o resultado, você não tem a intenção de praticar o crime, de gerar o resultado, mas você assume o risco de produzir. Quando você assumir o risco de produzir, por exemplo, eu passo aí num sinal vermelho a 120 por hora em um trecho de velocidade máxima de 80, eu estou praticando um fato, assumindo o risco que algum acidente grave aconteça. Dolo eventual é um exemplo. Claro que tem outras nuances que a gente precisa discutir a posteriori. Culpa. Nós temos a culpa consciente e a culpa inconsciente. Gente, a culpa geral que a gente trata, que é por negligência, imprudência, imperícia, é a culpa inconsciente, a culpa perfeita, a culpa propriamente dita, tá bom? E a culpa consciente é aquela, pô, pode acontecer isso, mas eu confio que eu vou evitar o resultado. Então, eu pratico o fato, eu não quero praticar o resultado, não quero gerar o resultado, mas eu prevejo o risco, mas confio que não vai acontecer. Isso é a culpa consciente. Cai muito em prova, tudo bem, gente? Nexo causal, já falei para vocês. O liame que liga a conduta praticada e o resultado. Tudo bem? Então, para existir o fato típico, tem que existir nexo de causalidade. Tá? Então, para que eu responda pelo crime, o resultado do ilícito tem que ser gerado pela minha conduta. Tudo bem? Se no meio desse liame subjetivo, dessa conduta, entre a minha ação ou omissão e o resultado,
acontece uma concausa, algo que exclui e rompe esse nexo de causalidade, como, por exemplo, eu atiro na pessoa, tenho a intenção de matar, mas não foi um tiro letal. A pessoa está sendo levada para o hospital. No meio do caminho, o incêndio, a ambulância explode, foi uma concausa que gerou o resultado. Então, eu vou responder pelo quê? Por homicídio ou pelo que eu pratiquei? Por tentativa de homicídio. Porque o que resultou no resultado morte não foi a minha conduta. Tá? Então, rompeu o nexo de causalidade. Muito cuidado com isso. A gente vai discutir mais à frente, mas é de grande relevância que vocês prestem atenção nesses substratos aí, tudo bem? Então, a tipicidade, eu já falei, é uma forminha, é um encaixe perfeito entre a conduta, o fato criminoso e o que está na legislação penal. Encaixou, responde. A gente vai avaliar a tipicidade material. Se há uma lesão relevante ou não. Se há uma lesão irrelevante, o fato é atípico, porque exclui a tipicidade material. Tudo bem? Então, até aí, eu acho que vocês entenderam e é importante que vocês leiam a legislação, leiam os artigos, tá? E façam muitas questões, tudo bem, gente? Então, o grande divisor nessa questão da tipicidade é o que a gente vai tratar agora, tá, gente? Que é a teoria do erro de tipo. Isso cai muito em prova também, tá, gente? Porque pode acontecer de você praticar uma conduta, o resultado acontecer, mas essa conduta foi uma falsa percepção da realidade. Você queria praticar um fato, mas tem uma visão errônea do que acontece. Eu coloquei até uma ilustração. Um caçador, você está caçando no escuro, visualiza uma sombra, atira, acha que é um animal, mas na realidade é o seu amigo. Tá? É uma falsa percepção da realidade. Se há uma falsa percepção da realidade, nós temos o erro de tipo. E o erro de tipo, ele pode fazer o quê, gente? Ele exclui o dolo. Tá, gente? Excluiu o dolo, se é uma exclusão de dolo, é inevitável, você não tem como evitar, você vai ser absolvido. Tá? Então, erro de tipo, se ele excluiu o dolo, se inevitável, absolvição. Não há crime. Tudo bem? Se você, por mais que você tenha agido com a falsa percepção da realidade, mas você tem como evitar isso, se a lei prevê que aquele crime está sujeito também à culpa, aí você pode responder pelo crime culposo. Tudo bem? Muito cuidado. Só existe punição por culpa se existir a previsão na lei. Cuidado nessas questões aí. Tudo bem? Então, ilicitude. Gente, aqui nessa aula eu estou fazendo uma revisão geral sobre a teoria analítica do crime, porque por isso que está sendo bem acelerado, mas nós vamos tratar sobre ilicitude, culpabilidade, tudo a posteriori e nas aulas específicas, tudo bem? Então, ilicitude, já falei, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. A gente vai tratar sobre isso um pouco na frente. Mas, de uma forma preliminar, legítima defesa basicamente é você repelir uma injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então, existe legítima defesa de terceiro, e a legítima defesa ela só se dá com injusta agressão, tá, gente? Se for uma agressão justa, não há legítima defesa. Estado de necessidade, quando há um conflito de bens e você, para sacrificar o seu direito, você acaba, para salvar o seu direito, salvar alguém, você sacrifica outro direito. Isso é o estado de necessidade. Se sacrifica um bem para salvar outro. Isso é estado de necessidade, tudo bem? Exercício regular do direito. É o ato permitido por lei, eu gosto sempre de falar do boxeador. Exercício regular do direito. Entrou, assinou o contrato, você está sujeito a ser lesionado e até a morrer se acontecer. Então, você está lá exercendo o exercício regular do direito, tudo bem?
estrito cumprimento do dever legal. É no caso do agente público, gente, do policial, dos guardas, da polícia militar, da polícia civil. Basicamente é isso. E o terceiro substrato, para a gente encerrar, gente, de forma bem preliminar, mas que direciona você para o estudo, a culpabilidade ela é dividida, e nós temos aí o mnemônico IP, que é a imputabilidade, capacidade de entender o que quer, potencial consciência da ilicitude, que é a possibilidade de saber o que é errado, e a exigibilidade de conduta diversa, que é a possibilidade de agir de forma diferente. Então, se há uma falta de culpabilidade, meus amigos, a pessoa fica isenta de pena. Tudo bem? Muito cuidado quanto a esse ponto que eu trouxe aí no finalzinho do slide. Exclui a culpabilidade, isenção de pena. Tá? Muito cuidado em um ponto muito interessante quando a gente trata de culpabilidade, é a coação moral irresistível e a coação física, tá? Para a gente encerrar, a coação moral vai excluir a culpabilidade. Por quê? Porque a coação moral vai excluir o E aí, ó, exigibilidade e conduta diversa, tá, gente? Então, a coação moral vai isentar de pena, ou, em alguns casos, diminuir a pena. Agora, a coação física, não, gente. A coação física é quando a pessoa obriga você a praticar um fato usando fisicamente do seu corpo. E quando isso acontece, exclui que substrato da tipicidade, pessoal? A voluntariedade. Então, excluiu a voluntariedade é exclusão da tipicidade. Excluiu a tipicidade, excluiu o crime. Então, gente, são muitas informações, mas eu trouxe para vocês uma análise geral do conceito analítico de crime. E é importante que vocês continuem os estudos, façam muitas questões e a gente vai aprofundar cada ponto desse no decorrer dos módulos, tudo bem? Foco, força e fé, bons estudos.